Meus irmãos, o nosso encontro com quem é? O nosso encontro, nós nos abrimos para quem, gente? Pensa comigo, para quem você se abre? Se você falar Deus, você respondeu errado. Sabe por quê, irmãos? Deus é onipresente. Onde que Deus não está? Percebe? Presta atenção. Se o seu foco é Deus, você está completamente equivocado. O Evangelho não é isso. Leia o Evangelho de Jesus Cristo em São João, escreva lá a palavra Pai, Deus Pai e a palavra Deus. Você vai se surpreender. Quase nunca a palavra Deus, a não ser que ele esteja falando de coisas criadas, de criação, de potencial. Se você fala, vem para Deus, você está equivocado. Se você for orar para Deus, também você está equivocado. Por quê? Porque Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, qual é a definição de onisciência? Ele, vai? Qual é a definição de onisciência? Ele sabe tudo. Tudo. Então por que eu vou orar para um ser que sabe tudo? Será que ele não sabe da sua dor do calcanhar? Os cristãos estão tanto quanto equivocados, irmãos. Por isso que algumas pessoas estão se frustrando com a religião, porque a religião que eles praticam encontrou um Deus, encontrou um onisciente, onipotente. Gente, Deus está no inferno. Qual é o atributo de Deus que está no inferno? O juízo. Irmãos, eu quero ler um texto com vocês, que não trata de Deus, trata de um pai. Quando Jesus falou João 14, ele falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Fala para mim, ninguém vem ao... Por que ele não falou Deus? Porque Deus não precisa de caminho, irmãos. Deus não precisa de verdade, irmãos. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pode ser que você esteja frustrado, decepcionado, amargurado, e já pratica a religião há tanto tempo, a religião metodista, ou adventista, ou batista, ou seja qual for, porque estamos buscando sempre um Deus. Jesus veio revelar o Pai. Um dos discípulos de Jesus um dia falou assim, mestre, mostra para nós o Pai, o Deus, que a gente já vai estar satisfeito. Jesus exclamando disse, o quê? Mostra quem, Filipe? Há tanto tempo eu estou convosco que você... Por quê? Porque o Filipe não estava pensando no Pai, ele estava pensando no Pai, um Deus, que acabaria com o Império Romano e colocaria Israel no poder. E Deus não faz isso. É sério, irmãos. Precisamos rever algumas coisas, irmãos. Talvez você tenha tentado tantas vezes religiões, igrejas. Se as igrejas que você tentou foi atrás de um Deus, você fez bobagem. Jesus sempre quis apresentar, mostrar e manifestar o Pai. O Isaías fez isso 7 séculos antes. Então pode ser que alguns de vocês, de nós aqui, estejamos amargurados, decepcionados, frustrados, porque você sempre esteve atrás de Deus, não do Pai. Por isso que sempre que Paulo escreve, ele fala assim, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre o Deus Pai.
Marcos 5. Marcos 5. Olha só. Versículo 28. Marcos 5, verso 28. A cura de uma mulher que foi curada. O nosso tema é tocar ou apertar. Tocar ou apertar. Você toca ou aperta? Você toca ou você aperta o Senhor? Se você aperta, é Deus. Se você toca, é o Pai. Olha o verso 28. Essa mulher dizia consigo mesma, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Ela não pode estar atrás de Deus, porque Deus não precisa procurar, porque não existe lugar onde Deus não esteja. Agora o Pai está no encontro, o Pai está no relacionamento, o Pai está na comunhão. Agora Deus não tem lugar onde Ele não esteja. Essa mulher disse: se eu tocá-lo, ela dizia, ela falava, diga, ela falava, se eu tocar. Agora, como foi? Por que ela teve essa inspiração? Esse intuito, essa intuição. Versículo 27, vamos voltar. Versículo 27. Por que ela fez isso? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Aí vem, porque dizia. Então ela dizia, o que ela falava foi pelo que ouviu, irmãos e irmãs. Ela ouviu, então ela começou a falar: se eu tocar, somente tocar, se eu tocar nele, ele não tem que me ver, ele não tem que me perceber, se eu apenas tocar as vestes. Ela dizia, ela ouviu. Então veja, o toque, diga o toque, só é toque se for a partir do que eu conheço de Jesus. Do contrário, é apertar. O toque só é toque se for na medida do que eu ouvi dele, não é do que eu imagino. Nesse mundo pós-moderno, gente, porque nós estamos no tempo pós-moderno, desde o século XX, é pós-modernidade. Nesse tempo de geração Z, geração X, geração sei lá o quê. Nesse tempo, irmãos, cada um faz o que quer, da sua maneira. Tanto é que se alguém quiser ser educado, se alguém quiser ser educado, tem que falar assim: na minha opinião, no meu modo de pensar, deixa eu dizer, com relação a Cristo Jesus, não tem a minha maneira de pensar, não tem o meu modo de imaginar. O toque é quando eu faço a partir do que Ele se revela para mim, aí é um toque. Se for a partir das minhas necessidades, gente, é um aperto. Se for a parte dos meus desejos, das minhas vontades, é um aperto. Nós fizemos de Deus, gente, um mercado, uma prateleira. Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Irmãos, o toque só é toque quando é um movimento a partir do que eu ouvi. Ela ouviu, tendo ouvido a fama. Eu falei aqui na quarta-feira com vocês, que fama que ela ouviu? Aí os mais apressadinhos correm e falam assim: ele era poderoso. Jesus Cristo falou assim: eu não tenho poder nenhum se o meu Pai não me desse. Gente, se Jesus, meu irmão, se Jesus quisesse mostrar poder, gente, ele não morreria na cruz, meu irmão. Fala a verdade, irmão. Se ele quisesse mostrar poder, gente, ele se uniria com o Herodes. Qual fama que essa mulher ouviu, gente? Qual fama que essa mulher ouviu, queridos irmãos? A fama de Jesus para essa mulher é a seguinte: ele não rejeita ninguém.
ele aceita as prostitutas, ele aceita as meretrizes, ele aceita os publicanos, que eram os ladrões de Israel, ele conversa com os ladrões, ele conversa com os mestres, ele fala com os gregos, ele recebe os sírios, a mulher da Fenícia, ele recebe, ele fala com todo mundo, ele fala de manhã, ele fala à noite, ele fala de madrugada, ele fala no mar, ele fala no barco, ele fala no palácio, ele fala no caminho, ele fala sempre, ele recebe todo mundo, ele não rejeita ninguém. Ele diz: todos aqueles que o Pai me trouxer, de maneira alguma lançarei fora. Foi essa fama que essa mulher ouviu. Mas os mais apressadinhos falam assim, ela ouviu falar que ele curava o doente, que ele dava vista aos cegos, ela ouviu falar que ele curava os leprosos. Não, irmãos, não foi isso que mexeu com essa mulher, porque se fosse isso, ela deveria ouvir que Jesus curava mulheres que tinham hemorragia. Ele nunca tinha feito isso antes. Nós só temos esse relato aqui, dessa mulher que foi curada de hemorragia. Só temos esse relato. Então o que foi que ela ouviu? Ela ouviu que Jesus recebe a todos. Os inimigos de Jesus colaram um apelido em Jesus. Os inimigos dele, os que perseguiam Cristo, carimbaram um apelido nele: aquele que come com os pecadores, que dorme na casa dos pecadores. Essa era a fama de Jesus. Ele dorme com os pecadores, come com os pecadores, fala com todo mundo, recebe todo mundo, não rejeita ninguém. Essa era a fama. Bom, se Jesus recebe todo mundo, ela pensou: eu também. Você está ouvindo ainda, meu irmão? Porque essa mulher, gente, volta comigo o versículo, agora o 26, olha só: muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía de dinheiro, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Volta mais um versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Diga, 12 anos. Sofrendo de uma hemorragia, gente. Perdendo sangue, perdendo vida, perdendo energia, porque quem perde sangue, perde energia. Meus irmãos, a coisa é séria. Vem cá, essa mulher, se chegasse chutando a porta, estava no direito dela. Hoje em dia, vocês mulheres alcançaram muito mais direitos. Imagina uma mulher que 12 anos, dia após dia, ininterrupto, ela sofre. Ela tinha ou não tinha todo o direito de chutar a porta? Mas todavia ela não faz, irmãos. Eu não entendo o tempo de hoje, gente. Vocês percebem o que eu percebo, irmãos? Por que as pessoas vão às igrejas, gente? Para se sentir bem, para comer bem, para ganhar um presente de Deus, para pedir alguma coisa para Deus. Sabe qual deveria ser o primeiro sentido de vir à igreja, gente? Se sentir mal. Primeiro motivo devia ser esse: eu vou lá para me sentir mal, Deus vai jogar na minha cara, Ele vai falar comigo as bobagens que eu tenho feito, eu vou me sentir mal. É para se sentir mal. Mas o evangelho de hoje em dia, as pessoas querem se sentir bem. Então prepara um som agradável, uma música agradável, uma relação ambiente agradável, para a pessoa se sentir bem. Tem alguma coisa que está torta aí, gente. Essa mulher poderia chegar e chutar a porta e falar: ei, Jesus, olha para mim também. Olhou para todo mundo? Não. Ela ouviu a fama de que Jesus comia com os pecadores, recebia as meretrizes, recebia as cirofinícias, recebia todo mundo, era amigo de todo mundo, era amigo de pecadores. Ela falou: se eu me aproximar dele, o tanto que eu possa tocar nas vestes. Gente, quem toca na veste não tocou, irmãos. Humanamente falando, quem toca na veste, existe uma ala do espiritismo, gente, que fala sobre a passagem de energia. E a passagem de energia, a transmissão de energia. Existe uma linha no espiritismo que fala assim: para transmitir energia, eu preciso tocar.
tocar, tanto é que os espíritas praticantes não aceitam que qualquer pessoa tocar neles. Os espíritas bons, os praticantes, não aceitam que qualquer um toca na cabeça deles. Porque para eles tem que a transmissão de energia, quando pele toca pele. Mas aqui não foi o caso não, porque isso aqui não é misticismo, gente. Isso aqui não é feitiçaria, irmãos. Não precisa essa coisa de pele com pele. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Veja que ela ouviu a fama e disse: ó, tocar. Se eu apenas tocar nas vestes. Então ela ouviu, e a partir do que ouviu, diga a partir do que ouviu, teve um procedimento. Mas hoje nós invertemos a forma. Nós invertemos. Eu quero algo primeiro, agora eu vou falar o que eu quero. Ela ouviu a fama e disse, ela ouviu a fama e falou: se eu tocar nele. Ela ouviu a fama, ele é bom, ele recebe os pecadores, ele recebe os marginais, ele recebe os desviados, ele recebe todo mundo que vai receber. Agora uma coisa importante mais aqui ainda, verso 24, grande multidão o seguia apertando-o, grande multidão apertando. Como é que uma mulher que sofre há 12 anos, enfrenta uma multidão, vence a multidão e toca nele? Olha o que a fé faz, gente. Então, se fosse um Deus, meu irmão, ela não precisava nem sair de casa, porque Deus é onipresente. Mas o relacionamento é o toque, gente. O relacionamento é que é o toque. Ei, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Ei, a porta está sendo batida. A porta da sua vida está sendo batida. Você ouviu a fama dele, você sabe dele, mais do que essa mulher sabia. Você sabe hoje mastigadinho, essa mulher não sabia mastigadinho. Você vai continuar apertando? Eu falei aqui que o aperto não faz mal, não. Só que não é definitivo. Diga, o aperto não faz mal, mas não é permanente. Ou sim, o Bartimeu apertou, a mulher samaritana apertou, tudo bem, só que ele não é permanente. O aperto, gente, não é definitivo. O toque é. O toque é definitivo. Quem toca, gente, recebe virtude. Diga virtude. Você sabe o que é virtude, meu irmão? Virtude é mais do que poder, é um poder consciente. A palavra no grego é dunamis, virtude, depois transliterado, é um poder consciente. Eu recebo um poder, não um poder para matar pessoas, ou para me vingar de pessoas, mas um poder consciente, virtude. Então o toque é o movimento que eu faço a partir do que eu ouço. O aperto é o movimento que eu faço a partir do que eu quero, do meu jeito, da minha maneira. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais uma casa, eu quero ser mais, eu quero ter mais, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo outro. Isso é apertar. Essa mulher tocou. E os discípulos ficam encrencados. Olha só o versículo 30. Olha o versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Verso 30, ó, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Percebe que os discípulos não sabiam a diferença? Ei, os discípulos, o Pedro não sabia, o João não sabia, o Marcos não sabia, Felipe não sabia a diferença. O que você está recebendo aqui agora, para os discípulos apertar e tocar é a mesma coisa. Para os discípulos, quem aperta e quem toca não faz diferença.
Então vai de novo, eu vou te falar de novo, pela segunda vez, quarta e hoje. Aperto é o movimento que você faz a partir da sua vontade. Toque é o movimento que você faz a partir do que você conhece dele, da vontade dele, do querer dele. Isso é toque. Então, quando você for orar, não perca tempo não, irmãos. Porque você pode apertar e conseguir o problema. Presta atenção aqui. O problema de quem aperta e consegue coisa é que isso reforça a ação errada. Vocês entendem a minha linguagem? Entendem a minha linguagem ou não? Uma criança, seu filho na sua casa, faz uma bobagem e ganha um presente. Olha para mim aqui. O seu filho faz uma bobagem, uma coisa errada, e mesmo assim é presenteado. Você bloqueou aquele comportamento errado, ou você reforçou o comportamento errado? Fala para mim. Bloqueou ou reforçou? Você reforçou. Então, às vezes você fica apertando, e consegue. E esse conseguir reforça o movimento errado, e aí você fica pedindo para sempre. Alguém um dia chegou para mim, pastor, por que a sua igreja não tem milagres? Por que ela não tem milagre? Eu falei, porque eu não estou atrás disso. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de relacionamento, intimidade. Então, pode ser que você tenha a prática de apertar. Sabe as campanhas de 7 dias, campanhas de 21 dias, corrente disso, corrente daquilo, não passa de aperto, e consegue, e o conseguir reforça o movimento errado. A sua oração é a parte do que você ouve do Pai? É do que você ouve de Jesus? Ou quando você está louco, está meio assim, embriagado, você faz orações tolas? Apertar ou tocar? Essa mulher ouviu a fama e, de acordo com o que ela ouviu, ela concluiu: puxa vida, então, se eu apenas tocar, e começou a falar, se eu apenas tocar, ganhou da multidão. Gente, o Zaqueu não venceu a multidão, o Bartimeu não venceu a multidão. Gente, quem era mais fraco, o Bartimeu cego ou essa mulher aqui, com 12 anos sofrendo, perdendo energia? É lógico que essa mulher aqui, irmãos, ela venceu a multidão, Bartimeu não. Ela venceu os discípulos. Vocês se lembram, quando o Bartimeu quis encontrar com Jesus, os discípulos mesmo expulsavam: sai daí cego, sai daí. O Bartimeu não venceu, nem os discípulos. Essa mulher venceu todo mundo. Agora, Jesus fala: quem me tocou? Os discípulos falam assim: não sei. Verso 31, respondeu os discípulos: não sei. A multidão te aperta, o Senhor pergunta quem te tocou, não sei. Ela venceu, irmãos. Quando você ouve a voz de Deus, olha isso aqui agora. Quando você ouve a voz de Deus, não existe derrota. Não tem derrota. Quando você ouve a voz do Pai, a voz do Senhor Deus, quando você ouve a voz, não tem como dar errado. Porque os apóstolos falavam assim: se alguém me matar, fará um trabalho para Deus. Não tem como. Se o seu movimento é a partir da voz de Deus, bem feito aqui o nosso teatro aqui, bem feito o nosso teatro. E é assim mesmo, o Senhor Deus está à disposição. Ou você o coloca no centro ou não coloca. Se você não coloca, Ele não invade a sua área. Ele não invade. É que talvez você tenha dado espaço para pastores aí fora. Pode ser que você tenha dado espaço para falsos mestres aí fora. A serpente falou isso para Eva. A serpente falou assim: foi assim que Deus disse para você não comer as árvores do jardim? Ela disse o texto certinho. Satanás disse para Jesus: está escrito, os teus anjos vão te guardar. Isso é verdade ou mentira? Só que é uma falácia na boca do diabo. O que é uma falácia? É um texto certinho, é um Salmo 23 bonitinho, escrito como está lá, com outra intenção. Entenderam? Então é uma falácia. Os falsos mestres, tem falso mestre radical,
Falso mestre radical, gente, são aqueles que têm aparência de puritano, de santarrão, de correto, de honesto. E tem um falso mestre liberal. Pode tudo, você pode o que você quiser, nada é proibido. São dois falsos mestres que usam de falácias, usam os textos, mas com outra intenção. Com outra intenção. Então você vai apertar ou vai tocar? Porque se você orar a Ele, pedir algo a Ele, a partir do que você imagina, sente e almeja, isso é aperto. Toque é quando você se movimenta a partir da direção que Ele te deu. Cuidado com os falsos mestres, meus irmãos. Eles são bons demais. Eles me colocam no bolso deles. Se você me colocar e colocar um falso mestre para disputar com a plateia, eu perco. Primeiro porque eu sou meio ranzinza. Eu não sou muito de discutir, não. Eu não gosto de polemizar quase nada, irmãos. Eu perco. Vocês me vêm pregando, fluindo no Espírito. Uma coisa é a gente estar aqui fluindo no Espírito, outra coisa é você discutir racionalmente. E esses falsos mestres são bons. Você vai apertar ou vai tocar? Pegou aqui o segredo dessa mulher? Ela teve um movimento a partir do que ouviu falar de Jesus. E a fé não é pelo ouvir? Diga, a fé é pelo ouvir. Isso eu estou inventando, não é bíblico? É bíblico. Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação. Essa palavra pregação é o mesmo que repetição intensificada. Pregando, 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 eu vou ouvindo, até que essa fé exploda em mim. Se não explodiu ainda, vai ouvindo. Talvez você esteja aqui há 5 anos e não explodiu essa fé. É possível que você esteja aqui há 5 anos e essa fé gostosa que muda as nossas vidas não explodiu seu peito ainda. Apertar ou tocar? Então apertar é fazer direito, fazer de acordo com o texto, mas a partir da sua intenção, da sua maneira. Tocar é o movimento que eu faço a partir do que Ele me ensinou a fazer. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.